No dia 28 de novembro de 1803, um exército de ex-escravos, organizado e treinado por Toussaint Louverture e comandado pelo seu fiel discípulo, o general Jean-Jacques Dessalines, derrotou as tropas de Napoleão Bonaparte, pondo fim ao domínio colonial francês na ilha de São Domingos. Dessa gloriosa revolução nasceu a República do Haiti. Desde a Antiguidade Clássica, foi a primeira vez que escravizados se rebelaram contra os seus senhores e foram até o fim, fazendo uma revolução exitosa que abalaria profundamente as estruturas do mundo colonial e que segue inspirando a luta dos oprimidos até os dias de hoje. Em que contexto histórico se deu a Revolução Haitiana? Quais os fatores que impulsionaram e propiciaram o levante dos cativos africanos contra os seus senhores franceses? Como e por que o povo revolucionário do Haiti pagou e paga até os dias de hoje por ter ousado se libertar? Você está ouvindo o podcast da esquerda marxista. Saudações, camaradas! Meu nome é André Mainardi e está no ar o tão esperado 40º episódio do podcast da esquerda marxista, seção brasileira da Corrente Marxista Internacional. Em novembro, mês da consciência negra, nós faremos uma breve exposição sobre um tema que sempre nos encantou e sempre nos despertou grande interesse: a Revolução Haitiana de 1791 a 1803, ou a Revolta de São Domingos. De um modo geral, em 2021, mesmo com todas as nossas dificuldades em manter uma constância entre os episódios, a equipe do podcast da esquerda marxista procurou de uma maneira especial se debruçar sobre a história das revoluções latino-americanas. Esse ano tivemos como tema em nossos debates a Revolta da Vacina, a Revolução Mexicana de 1911, a Guerra das Malvinas e a Revolução Sandinista na Nicarágua. E por falar em América Latina, já está circulando a edição de número 19 da revista América Socialista em Defesa do Marxismo, órgão teórico e político da Corrente Marxista Internacional nas Américas e em todo o mundo, publicado semestralmente pela esquerda marxista no Brasil, que além de ser uma revista de teoria marxista de altíssimo nível, também é um importante instrumento de arrecadação no esforço da esquerda marxista de manter a sua independência política através da sua independência financeira, em acordo com as melhores tradições do Partido Bolchevique. Quem nos traz as novidades dessa publicação no bloco Nossas Lutas é a camarada Maritânia Camargo, dirigente da esquerda marxista e editora da revista. Nossas Lutas, a esquerda marxista na luta de classes. A edição 19 marca o início de uma nova etapa. Unificada com a revista Em Defesa do Marxismo, passa a ser traduzida para vários idiomas e divulgada não só nas Américas, mas em todo o mundo. A edição brasileira também ganhou um novo projeto gráfico, com o objetivo de tornar a sua leitura ainda mais agradável. A América Socialista em Defesa do Marxismo segue os consagrados métodos operários. É uma revista totalmente independente, ou seja, financiada única e exclusivamente por aqueles que desejam contribuir com a imprensa operária. Não recebemos dinheiro nem dos patrões e nem do Estado. É você quem mantém a nossa revista. Por isso, pedimos a sua colaboração. O valor simbólico inicial de contribuição continua o mesmo, R$ 40. Mas, como sempre explicamos, a colaboração é solidária, conforme suas condições materiais reais. Além disso, é de igual importância para nós a sua ajuda na divulgação da América Socialista, para que assim nós possamos alcançar um número maior de pessoas com nossa revista teórica. A capa da revista é uma homenagem ao poeta Dante Alighieri. Está composta por quadros consagrados que têm o poeta e a sua obra como tema. Ali você encontra uma exposição de obras do Botticelli, Michelino e de outros. Para ajudar um pouco nesse desfrute, na página de Bem-vindos há um pequeno índice das composições.
O texto da América Socialista que inspira a capa é Dante Alighieri, um militante partidário, um gênio das letras. É uma homenagem a Dante em razão dos 700 anos de morte do poeta. Dedicamos o texto a homenagear, mais do que tudo, o militante Dante, entendendo que nenhum dos grandes homens esteve à margem do seu tempo. Na Florença dominada pela disputa entre guelfos e gibelinos, Dante Alighieri participou ativamente de todas as convulsões sociais. Um homem do seu tempo, que conseguiu deixar à humanidade o seu legado. A capa da revista é de Evandro Cousani e o texto é de minha própria autoria. Esperamos que gostem. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Adquira a revista América Socialista em defesa do marxismo e nos ajude a divulgá-la. Saudações revolucionárias. Bom, camaradas, para iniciar a nossa exposição de hoje, é importante dizer que utilizamos como base teórica desse episódio uma série de textos elaborados pelos nossos camaradas da esquerda marxista e da CMI, e também, como não poderia deixar de ser, utilizamos a análise do livro Os Jacobinos Negros, obra fundamental do marxista caribenho Cyril Lionel Robert James. O James é autor de uma vasta produção teórica sobre o colonialismo e a questão da escravidão negra nas Américas. Além de ser um teórico marxista formidável, com uma obra seminal, ele teve também a sua vida marcada pela praxis militante. Nos vários países onde viveu, ele militou fervorosamente sob a bandeira da Quarta Internacional em defesa das ideias de Leon Trotsky. Nesse sentido, a quem possa interessar a história dessa revolução que nós vamos falar hoje e dos acontecimentos que prepararam a conjuntura política mais atual do Haiti, recomendamos, para além da audição desse podcast, obviamente, a leitura do livro indicado e a série de textos e análises que selecionamos e que vão linkados na descrição desse episódio. Num contexto histórico, há mais de 5 séculos, com a chegada dos europeus à América, a segunda maior ilha do Caribe, que era chamada de Haiti ou Quisqueia pelos povos originais, foi batizada de Hispaniola pelo conquistador Cristóvão Colombo, que estabeleceu ali, em 1493, a primeira colônia europeia nas Américas. Depois de um verdadeiro genocídio que, em menos de 2 décadas, reduziu a população nativa a 12% dos cerca de 500 mil que originalmente habitavam a ilha, os espanhóis saquearam quase todo o ouro. À medida que os espanhóis abandonaram parte do território onde o ouro havia ficado escasso, os franceses começaram a ocupá-lo partindo do norte da ilha. Em 1697, os espanhóis optaram por reconhecer a parte ocidental da ilha como colônia da França, e os franceses a batizaram de Saint-Domingue, ou São Domingos. Diante da escassez do ouro, os franceses apostaram nas plantations de cana-de-açúcar, de tabaco e de café, utilizando amplamente a mão de obra de escravos trazidos da África. Com a queda na produção do açúcar nas colônias portuguesas, São Domingos torna-se uma potência na produção e beneficiamento do açúcar, além de se tornar uma grande fonte de lucros para o tráfico negreiro, sendo essa ilha a maior consumidora de mão de obra escrava, fornecida principalmente pelos traficantes britânicos. Já pouco antes de 1770, a colônia exportava cerca de 35 mil toneladas de açúcar bruto e 25 mil toneladas de açúcar branco ao ano. Entre 1764 e 1771, a média anual era de 10 mil novos escravos comprados, trazidos pelos navios britânicos vindos da costa da África. No fim dos anos de 1780, a produção de açúcar quase dobrou na ilha. E de 1787 em diante, eram mais de 40 mil novos escravos comprados por ano. Essa pequena ilha do Caribe foi povoada com escravos africanos e esses recebiam o pior tratamento possível por parte de seus senhores franceses. Os africanos que chegavam escravizados eram, antes de tudo, sobreviventes. Eles enfrentavam uma brutal viagem transatlântica pela Rota do Meio e eram tratados como carga comum. Não era raro que quase 1/4 dos escravos transportados morresse dentro dos navios,
dadas as péssimas condições de alimentação e higiene. Quando chegavam aos portos, eram examinados, comprados e queimados com ferro em brasa em cada lado do peito, as chamadas marcas de pertença, que identificavam os senhores aos quais foram vendidos. Uma massa numerosa de escravos que falavam o creole e o francês foi posta a trabalhar em toda a extensão da parte ocidental da ilha, sob o peso das jornadas desumanas de trabalho, torturas e punições de toda sorte. Os escravos, obviamente, se revoltavam. Os maus tratos estimulavam juras de vingança. O Cyril Robert James explica com precisão no seu livro que essa brutalidade imposta aos negros tinha origem no grande medo de uma rebelião negra que assombrava constantemente a minoria dos senhores brancos que explorava a ilha. Era a forma que esses senhores encontravam de desmoralizá-los e conduzi-los a uma condição subhumana que impedisse qualquer forma de organização coletiva e revolta entre esses africanos. O feroz tratamento dispensado aos negros chocava até mesmo os representantes da coroa francesa, que faziam frequentes visitas de inspeção na colônia. Os relatos sobre o que viam, reproduzidos na corte, espantaram até mesmo o rei Luís XIV, o Rei Sol, o mais emblemático monarca do ancien regime francês. Diante disso, o rei impôs sobre as colônias francesas o chamado Código Negro, uma tentativa de assegurar um tratamento, digamos, mais humano aos negros, provavelmente inspirado pelo sentimento de piedade cristã desse rei, que se considerava ele próprio um representante de Deus na Terra. O código, além de tentar limitar os castigos físicos, estabelecia uma quantidade de comida que deveria ser dada semanalmente aos escravos. Por certo, essa lei foi recebida com revolta pelos senhores, que, longe da metrópole, a descumpriam deliberadamente. A fome, as incontáveis torturas e o trabalho extenuante foi incapaz de arrefecer o sentimento de revolta dos africanos. James relata que após um exaustivo dia de trabalho sob o sol e o chicote, durante os rituais noturnos de voodoo, eles dançavam e gritavam canções ameaçadoras, jurando destruir os brancos e tudo quanto possuíam. Havia também os quilombos nas montanhas haitianas que, à sua maneira, organizavam a luta contra a escravidão. O mais temido entre os quilombolas foi o líder Mackland. Natural da Guiné, ele era um visionário, grande orador e declarava ter o corpo fechado graças aos poderes do voodoo. Ele arrebanhou centenas de seguidores e, em 1758, planejou envenenar a água das casas dos senhores para libertar os escravos. Por fim, ele foi traído, capturado e queimado vivo. Outra importante análise que faz o James no seu livro leva em consideração o próprio desenvolvimento das forças produtivas na ilha. Para ele, a viabilização da revolução no Haiti se deu ao fato de que os escravos já se encontravam, em certa medida, organizados e disciplinados dentro de um sistema fabril que havia sido implantado já no século XVIII, nas lavouras da ilha. Trabalhando e vivendo juntos, em grupos de centenas, nos enormes engenhos de açúcar que cobriam a planície do norte, eles estavam mais próximos de um proletariado moderno do que qualquer outro grupo de trabalhadores daquela época. Mas as revoltas no Haiti não aconteceram apenas devido a isso ou aos maus tratos dispensados pelos franceses. As notícias da independência dos Estados Unidos em 1776 e a própria Revolução Francesa em 1789 incendiaram definitivamente o ambiente dentro da ilha caribenha. Em 1789, a Grande Revolução eclode na França, mas, vamos dizer assim, os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade que inspiraram esse movimento não podiam ser empregados na colônia de São Domingos, já que eles contrariavam os interesses econômicos dos senhores escravos. Os colonos de São Domingos são questionados pelos franceses em plena Revolução. A partir disso, a luta dos escravos de São Domingos se torna intrínseca à luta pela Revolução na França. Após a queda da Bastilha, com o desenvolvimento da Revolução na França, em 1790 é permitida a instituição de uma Assembleia Colonial em São Domingos.
dividida entre latifundiários, brancos pobres, mulatos livres e negros escravos. Mas nos debates dentro dessa assembleia, prevalecia sempre o poder dos latifundiários. Só em 1791, na Assembleia Constituinte da França, é que foi aprovada a igualdade de direito entre todas as pessoas em São Domingos. A notícia dessa decisão chegou aos ouvidos dos escravos na ilha. Entretanto, os latifundiários não aceitaram e contra-argumentaram que negros e mulatos não eram pessoas e logo não podiam ter direitos. A partir disso, um clima revolucionário percorria todas as fazendas da ilha. E foi então que um negro chamado Boukman, um capataz e sacerdote de Vodou, liderou uma revolta que ateou fogo em todas as fazendas da planície do norte de São Domingos, matando os latifundiários. Por sua vez, os escravos do sul e do leste da ilha, dominados pelos espanhóis, também se uniram aos rebeldes. A repressão foi violenta e o Boukman foi morto em combate, mas a revolta não acaba por aí. O número de insurgentes passou dos 100 mil e essa quantidade propiciou um salto de qualidade político, levando essa luta a amadurecer e a levantar a bandeira pela independência da colônia. Depois de Boukman houveram, é verdade, outros líderes, mas o que mais se destacou foi o Toussaint Louverture, um escravo que teve acesso à educação europeia, consequentemente à literatura política. Um autodidata que com o tempo se revelou um grande estrategista militar e sem dúvida foi um dos mais brilhantes generais do século XVIII. Embora não dispusesse dos recursos e das tropas dos quais dispunha qualquer outro general europeu, ele unificou os grupos de rebeldes e organizou um exército capaz de derrotar as tropas europeias. Entretanto, Louverture era um homem que se inclinava a conciliar com os latifundiários, que por sua vez se recusavam a fazer qualquer tipo de acordo, ainda mais com um revoltoso. A França enviou então 3 comissários com 6 mil soldados para conter as rebeliões dos escravos e resolver definitivamente essa situação. Mas enquanto os comissários tentavam negociar um acordo, a Primeira República Francesa declara guerra ao Império Britânico. A guerra, obviamente, envolve as colônias dessas potências e o exército habilmente treinado pelo Toussaint se ocupa da defesa da ilha, combatendo tanto as tropas inglesas quanto as espanholas. Em 1794, a República Francesa declara a abolição da escravidão em todos os seus territórios e, consequentemente, o exército de Toussaint expulsa definitivamente os ingleses e os espanhóis da ilha. Com isso, Toussaint foi nomeado pela metrópole comandante em chefe do Exército Colonial de São Domingos. Em 1801, a Assembleia Colonial da ilha proclamou uma constituição, tornando assim São Domingos uma província autônoma. Porém, em 1802, o Napoleão Bonaparte dá início à sua jornada pela dominação do mundo. Já com o domínio da Louisiana, ao sul dos Estados Unidos, Bonaparte passa a enxergar a ilha de São Domingos como um ponto-chave para a expansão do Império Francês nas Américas. Com isso, enviou uma poderosa armada para retomar o domínio da colônia. 47 mil expedicionários sob o comando do seu próprio cunhado, o general Charles Leclerc, que viria, inclusive, a falecer de febre amarela durante essa desditosa campanha. Toussaint combateu ferozmente a expedição francesa, mas o seu instinto conciliador o traiu novamente. O líder negro fez um acordo de paz e se deixou levar preso até a França numa tentativa de negociação com o Bonaparte. Ele acabou morrendo de pneumonia em uma cela do Fort de Joux, na França, no dia 7 de abril de 1803, no momento em que o Napoleão decretava a restauração da escravidão em todo o território francês. As notícias da morte do líder negro e da restauração da escravatura fazem explodir uma nova rebelião na ilha. Os escravos se organizaram sob a liderança do general Jean-Jacques Dessalines, fiel discípulo de Louverture, e se amotinaram contra a guarnição francesa. Assolados pela febre amarela e encurralados pelas emboscadas dos guerrilheiros, os expedicionários metropolitanos acabaram por capitular. As tropas napoleônicas
foram definitivamente derrotadas pelo exército de Dessalines na Batalha de Vertières, em 28 de novembro de 1803. No dia 1º de janeiro de 1804, o Dessalines proclamou a independência da colônia, que passou a se chamar Haiti, em homenagem ao antigo nome indígena da ilha, que significava Ilha das Montanhas Altas. A derrota das tropas francesas fez com que Napoleão vendesse a Louisiana aos norte-americanos a preço de banana e, por fim, desistisse das suas aventuras nas Américas. A independência do Haiti gerou um grande impacto no mercado do tráfico de escravos, bem como no preço do açúcar. É importante dizer, a essas alturas, que a luta do povo haitiano, que se desenvolveu de 1791 a 1803, foi e é considerada a única revolta de escravos bem-sucedida desde a Antiguidade Clássica. Ela ganhou grande repercussão no mundo todo e representou um gigantesco ponto de apoio a todos que lutavam contra a escravidão. Os senhores de escravo, por sua vez, em todas as colônias europeias das Américas, tremeram diante da vitoriosa Revolução Negra. Nos Estados Unidos, por exemplo, os proprietários de terra se preocupavam muito mais com a conjuntura política dessa pequena ilha do Caribe do que com a guerra entre as potências europeias. Entre os escravos e abolicionistas, o impacto não foi menor. No Brasil, há registros de milicianos negros, no Rio de Janeiro, que usavam retratos de Dessalines. Os que lutavam contra a escravidão e o racismo passaram a ser rotulados no Brasil, durante algum tempo, de haitianistas. Segundo o historiador Stuart Schwartz, no período da regência, que se inicia após a abdicação do Dom Pedro I, período que vai de 1831 a 1840, o termo haitianismo foi usado como um epiteto contra jornais que supostamente representavam os interesses da população de cor e abordavam persistentemente a questão racial. Bom, os imperialistas não podiam deixar barato o que os haitianos fizeram. Desde que os ex-escravos derrotaram as tropas napoleônicas, eles fazem o povo da ilha pagar por isso. Segundo o jornalista e escritor uruguaio Eduardo Galeano, um grande estudioso da história latino-americana, em 1804 os haitianos herdaram uma terra arrasada pelas devastadoras plantações de cana-de-açúcar e um país queimado pela Guerra Feroz. Além disso, herdaram a chamada dívida francesa. A França cobrou a humilhação imposta a Napoleão Bonaparte. Logo depois de nascer, o Haiti teve que se comprometer a pagar uma indenização gigantesca pelo, vamos dizer assim, dano, que havia causado tentando se libertar. Essa expiação do pecado da liberdade lhe custou 150 milhões de francos em ouro, ou seja, o novo país nasceu estrangulado por essa corda amarrada no pescoço, uma fortuna que atualmente equivaleria a 21,7 bilhões de dólares. Depois da independência de 1804, os habitantes da ilha passam por diversos conflitos internos. Além disso, a pressão externa era muito grande. A república ficou instável e, diante disso, o Dessalines se proclamou, assim como Napoleão Bonaparte, imperador e foi assassinado em 1806. O país se dividiu em dois e os espanhóis conseguiram retomar o leste da ilha. Os conflitos continuaram pelas décadas seguintes, tanto que em 1822, o então presidente da República do Haiti, o Jean-Pierre Boyer, ocupou militarmente o lado espanhol da ilha. Isso só durou até 1844, quando Boyer foi derrubado e assim foi declarada a independência da República Dominicana, que ocupa, até os dias de hoje, 2/3 da parte leste da ilha. Aqui a gente pode observar, de um modo geral, a raiz histórica da atual conjuntura no Haiti. São séculos de desgraças preparadas pelos imperialistas, sobretudo pelos norte-americanos, que após dominar economicamente a ilha, com empréstimos a juros escorchantes, ocuparam militarmente o Haiti de 1915 a 1934, deixando um saldo de mais de 10 mil mortos na ilha. A isso se seguiram as igualmente sangrentas ditaduras do Papa Doc e, posteriormente, do seu filho, o Baby Doc.
Nos anos 70, a gente pode observar o surgimento do movimento pela redemocratização, que levou à eleição à presidência da República do ex-padre católico, defensor haitiano da teologia da libertação, Jean Bertrand Aristide, com 67% dos votos do apoio popular. O Aristide, apesar de denunciar os crimes do imperialismo, governou de uma forma ambígua, seguindo a cartilha do FMI, e foi amplamente apoiado, é preciso dizer, pela Casa Branca. Dessa forma, ele conseguiu eleger seus sucessores e voltou novamente a vencer as eleições em 2001. Novamente com uma política de conciliação com os interesses do imperialismo, que levou ao aumento do desemprego, da miséria, da fome, e com a epidemia de AIDS atingindo números alarmantes, a sua popularidade caiu. Sem dinheiro para os programas sociais, ele passa a exigir da França a devolução de 20 milhões de euros como compensação por riquezas repassadas pelo Haiti no decorrer do século XIX. Ao mesmo tempo, Aristide também sofria uma feroz oposição dos grandes latifundiários, dos empresários, de grupos paramilitares, narcotraficantes e até mesmo das ONGs, que o acusavam de ter fraudado as eleições. Sob todas essas pressões internas, em 29 de fevereiro de 2004, os Navy SEALs dos Estados Unidos raptaram o presidente eleito do Haiti e declararam que ele havia renunciado. Um governo interino é nomeado pelos norte-americanos e tropas francesas, canadenses e norte-americanas reprimiram duramente as gigantescas manifestações pró-Aristide, deixando dezenas de mortos. Até que no dia 1º de junho de 2004 chegaram as tropas da ONU, comandadas pelo Exército Brasileiro. Aqui se faz necessário abrir um parênteses. Em busca de conseguir uma cadeira para o Brasil no Conselho de Segurança da ONU, o governo do Partido dos Trabalhadores, chefiado pelo Lula, eleito pelos trabalhadores, enviou tropas a um país dominado da América Latina para reprimir os trabalhadores de lá. Tropas essas que encabeçaram mais de 10 anos de ocupação e ditadura militar estrangeira no Haiti, que reprimiram à bala manifestações de massa e que, em certo momento, foram comandadas por ninguém menos que o general Augusto Heleno Ribeiro Pereira, o carniceiro de Porto Príncipe, membro do núcleo duro e ministro do governo Bolsonaro. É preciso dizer aqui que em todos esses anos de ocupação militar brasileira no Haiti, a esquerda marxista se posicionou firmemente aqui no Brasil e no mundo através da corrente marxista internacional contra o envio das tropas brasileiras, impulsionando amplamente uma campanha, inclusive enviando centenas de cartas ao então presidente Lula. E, como era de se esperar, o companheiro Lula sequer se deu o trabalho de respondê-las. Terminada a chamada missão de paz da ONU, a MINUSTAH, o esforço do imperialismo foi no sentido de empossar novamente na presidência do Haiti um governo títere e submisso tanto aos seus interesses quanto aos interesses das oligarquias haitianas. Foi esse o caráter do governo despótico do Jovenel Moïse, que governou o país no último período, submetendo as massas ao tacão da polícia, das gangues de narcotraficantes e dos grupos paramilitares. E isso até ser assassinado em sua própria casa em julho desse ano. Por vários anos houve, sim, é preciso dizer, um movimento de massas contra o regime do Jovenel Moïse. O povo saiu às ruas para protestar e se opor aos ataques e ações autoritárias. As massas haitianas, em diversos momentos desse período, demonstraram sua determinação em decidir o seu próprio destino e derrubar esse odiado regime. No entanto, as lideranças dos principais grupos de oposição a esse governo sempre foram profundamente divididas e acabaram não conseguindo levar esse movimento adiante. Era uma oposição fragmentada, com vários grupos e partidos incapazes de ver além da sua própria busca pelo poder, o que, de um modo geral, exauriu e desperdiçou o poder desse movimento. O que faltou e o que falta mesmo no Haiti hoje, mesmo após a morte do déspota Jovenel Moïse, na verdade é o mesmo que falta no Brasil e em diversos outros países dominados pelo imperialismo.
um partido revolucionário de massas armado com um programa marxista e com uma direção resoluta e consequente. Essa é a única via para a vitória de uma nova revolução. Sem esse partido, a luta revolucionária tende a ser mais longa e, de certo, haverá derrotas e vitórias ao longo do caminho. O que a gente pode dizer é que o Partido Revolucionário das Massas Haitianas vai ser construído a partir das lições dessas derrotas e dessas vitórias no terreno da luta revolucionária. Dessa forma, uma das principais tarefas da atual luta pela democracia no Haiti, que, repito, não se encerrou com a morte do Moïse, é a construção desse poderoso partido com raízes profundas na classe trabalhadora, capaz de conduzir o movimento à vitória, erradicando o capitalismo e lançando as bases de uma transformação socialista da sociedade. Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio. A trilha sonora que nos acompanhou durante toda a transmissão de hoje traz o contagiante ritmo haitiano do grupo Scorpio Universel. Acompanhe nossa programação em marxismo.org.br e em nossas redes sociais. Até a próxima, camaradas! Você ouviu o podcast da Esquerda Marxista.